Olá, nesse IELTS Listening Assignment não tem segredo, você tem basicamente uma série de questões múltipla escolha para fazer, que na prática envolvem os winning numbers, ou seja, os números que são os números ganhadores de uma loteria. Então, você vai estar escutando uma interação no qual isto ocorre, e você tem que naturalmente então identificar. Então, esta atividade em particular tem como foco a identificação de números e dígitos, uma habilidade que é muitíssimo importante no contexto IELTS Listening, porque, em especial, a parte 1 do exame IELTS Listening tem identificação de informação factual envolvendo nomes, números, endereços e bastante soletração e o falar de dígitos. Portanto, é muito importante nós aqui em particular termos essa prática de identificação de dígitos, tudo bem? Algumas observações. O zero, num contexto de dígito, muito frequentemente é falado como ou seja, a letra O em inglês. Então, por exemplo, e eu não estou falando que é isso que você escutará no áudio, mas se você, num contexto IELTS, escutar alguém falando dígitos, o número 150, ele não falará 150, igualmente não falará 150. A pessoa definitivamente falará 150, porque é mais fácil e natural no processo de falar rápido dígitos. E quando você também tem números que são em sequência, números de um dígito em sequência, sendo ditos num contexto de realmente o falar de dígitos individuais, você tem a expressão double sendo utilizada. Ou seja, aqui você tem double seven, não é? 1770, mas aqui temos 1777. O triple seven não existe. Na realidade existe, mas não é frequentemente utilizado, seja no contexto IELTS, seja no contexto de vida real. Então não é algo em que em particular você se preocupa. Igualmente você tem aqui o double nine, double nine. Então definitivamente você tem essa expressão double, ou seja, duplo, sendo utilizado. Duplo zero, double O. Duplo um, double one, para, mais uma vez, haver uma forma mais natural de se expressar dígitos. Isso é muito comum no inglês, que é uma língua bem pragmática. Então, você tem essa mecânica acontecendo. Com isso dito, você precisa de, antes de tudo, prestar extrema atenção nos 30 segundos iniciais que você tem nos enunciados. Então, você tem aqui, por exemplo, winning number, seventh prize. Ou seja, você aqui tem que, ao escutar o áudio, para responder a questão 1, prestar extrema atenção em quais são os números ganhadores do sétimo prêmio que está sendo sorteado, não é? Então, definitivamente você precisa de ter muita atenção e o destacar visual dessas palavras-chave que definem o tipo de informação que você tem que escutar é crítico, porque no exame IELTS Listening, você tem muito blá, 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 e do nada vem a resposta no meio de informações que não tem relevância alguma com a questão que você tem em mãos. Portanto, quando você deixa tudo claro e visualmente destacado para você, definitivamente você tem uma real vantagem, tudo bem? Então, este é o primeiro passo, o destacar as palavras-chave no enunciado. Agora, à medida em que o áudio começa, é muito importante, na realidade, você ter a compreensão de que a forma mais apropriada de lidar com, em especial, questões de múltipla escolha, é você tendo o acreditar na sua própria primeira impressão. Ou seja, com muita frequência as pessoas escutam uma determinada informação e a sua interpretação de que esta informação é a correta. É correta, mas elas acabam duvidando de si mesmas e pensam: opa, peraí, a alternativa C também pode ser. Então, tudo bem, eu vou seguir com a alternativa C. E aí chega e de fato erra a questão, porque era a alternativa A sua primeira impressão de fato a correta. Isso com muita frequência acontece porque a nossa primeira impressão de resposta certa, por exemplo, num contexto de questão múltipla escolha, se nós estivermos prestando bastante atenção, naturalmente, esta primeira impressão é a mais conectada à nossa real capacidade cognitiva e aos nossos instintos. Então, de fato, você tem a nossa primeira impressão sendo a impressão que, proporcionalmente falando, tem uma alta probabilidade de ser correta. A nossa segunda, terceira ou quarta impressão de resposta correta, com mais frequência do que nós gostaríamos de admitir,
acaba sendo simplesmente nós duvidando de nós mesmos. E aí você prefere tomar uma decisão final tomando como referência a sua capacidade cognitiva real ou você duvidando de si mesmo? Eu sugiro a primeira alternativa. Portanto, sempre quando em genuína dúvida, vá com a sua primeira impressão de resposta certa. Assim, você evita este problema que eu acabei de descrever, de ir com o que você de fato está selecionando como resposta final, simplesmente porque você duvida de si mesmo. E, igualmente, também evita desperdícios de tempo, onde que você tem uma situação onde que você tem excesso ou excessivo tempo sendo gasto para o realizar de uma questão. Seja listening, seja reading. A questão do tempo pega ainda mais pesado no contexto IELTS Reading, mas aqui, no contexto listening, como nós estamos abrangendo agora, definitivamente é um grande problema também. Até porque você pode, por dúvidas, por questionamentos, ou melhor, auto-questionamentos excessivos ao fazer as questões, ter o áudio simplesmente indo para frente, porque o áudio não pausa, e você perdendo as próximas respostas. Aí, ao invés de você perder somente uma questão, você perdeu duas, porque a resposta para as outras duas já foi dada e você ainda estava mactolando sobre qual era a resposta da primeira. Então é crítico você ir para o IELTS para vencer, não para não perder. E essas coisas são completamente diferentes em termos de uma atitude real tomada, tudo bem? Então, perfeito. Tem uma ótima prática.